Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia Pirker, eu sou ceramista profissional e hoje eu tô aqui para conversar sobre um tema que é um pouco polêmico. Arte, artesanato, nem tudo são flores. Na verdade, minha pretensão aqui é compartilhar a minha opinião. Tá longe de ser a verdade absoluta. E quem me conhece mais de perto sabe que eu fujo de verdades absolutas, como boa libriana, sempre tem dois pesos, duas medidas. Mas o fato é que esse antagonismo entre arte e artesanato, todo mundo tem uma opinião para dar. E eu acho legal isso. E aí, assim, na verdade, o que eu gostaria é de dar a minha opinião, de compartilhar com vocês, mas justificando o porquê dessa opinião. Que quando a gente entende os motivos e razões pelas quais as outras pessoas têm determinada opinião sobre um assunto, você começa a considerar esses aspectos também. Isso é uma forma de crescer. Pois muito bem, o que vem a ser a arte e o artesanato? No meu entender, o artesanato é uma técnica de uma atividade manual que você executa e com isso você produz um objeto. Ponto. É a habilidade de trabalhar bem com as mãos. Isso é o artesanato. E a arte? A arte é a capacidade de pegar o conhecimento e o domínio dessa técnica e utilizá-la como um instrumento, como um caminho para você expressar alguma coisa. Para você expressar a maneira como você se relaciona com a vida, a maneira como você enxerga as coisas. Isso é arte. Isso é uma interpretação minha. Claro, fruto de anos de estudo na área de artes visuais. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho o que significa ser um artista, é você mostrar a sua opinião, é você mostrar de que maneira você encara o mundo através de uma expressão, de uma corporificação, de uma concretização com as mãos. E quem trabalha com as mãos é o artesão. Mas o artesão trabalha de uma forma mecânica. O artista trabalha de outras formas. Enquanto para o artesão o produto final é o fim do trabalho dele, é o objetivo dele, para o artista, o produto final, a técnica com que ele executa esse produto é um caminho, porque o objetivo dele é se expressar. E aí, nesse sentido, é a nossa ação do reflorescer. O que a gente está fazendo, vocês já viram vários vídeos de todos os artistas do nosso grupo mostrando sugestões. E aqui no vídeo eu vou deixar no descritivo o link de todos os outros vídeos da Cássia, da Cris Couto, do Rogério, da Lu, da Cris Rocha, da Darli e o meu vocês estão vendo aqui. Olá, amigos! O meu nome é Darli Pellegrini, eu sou artista ceramista em Campinas. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essas flores aqui. Elas são construídas com um furinho embaixo, com a finalidade de encaixar uma haste de ferro, que pode ser um vergalhão de construção, ou até uma haste de madeira. Olá pessoal, tudo bem? Vim compartilhar com vocês uma maneira de fazer flores para o reflorescer. Eu começo torneando um pequeno bol, pode ser na modelagem manual também. Aí eu fiz como se fosse um espremedor de fruta com essa parte central que vai servir como um miolo da flor. Ele é oco ali no centro. Olá pessoal, Rogério de Sou Cerâmica, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mostrar como se faz uma flor para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, né? De como fazer uma flor de cerâmica para o projeto Reflorescer, né? Vamos todos reflorescer este mundo que está precisando de muita flor com muita cor para alegrar todo mundo, né? Então,
Essa proposta são elementos que eu fiz no torno. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer uma flor para o projeto Reflorescer, lá do Sou Cerâmica, junto com a prefeitura aqui de Vinhedo. Nós vamos fazer uma exposição linda. Venha fazer também a sua flor e mandar para cá, para a gente poder florir na primavera, tá bom? Vou mostrar para vocês a minha flor, como é que eu vou fazer. Então, eu como gosto de uma textura, vou colocar uma textura na minha flor. Ó, a mesma coisa que essas, ó. Só que aí eu consegui virar e fazer o furo, tá? O furo tem que ter 4 centímetros de profundidade. Tá bom? Gostaram? Então tá, tchau. Venha reflorescer com a gente. Mas o que a gente está fazendo é dar ideias, é ajudar vocês, mostrar diferentes maneiras de fazer uma flor, porque não tem só um caminho que leva a Roma, né? Não diz o ditado que tem vários caminhos que levam a Roma, ou todos os caminhos levam a Roma. Enfim, o que a gente está fazendo com esses vídeos é mostrar para vocês o caminho para chegar. Mas onde a gente quer chegar? A gente quer chegar numa concretização, numa materialização do que nós estamos vivendo. A gente quer fazer uma instalação e que daqui a alguns anos você vai voltar nessa instalação e vai olhar e vai lembrar desse momento que nós estamos vivendo. Porque tudo isso que nós passamos, esses medos, essas incertezas que o mundo inteiro passou, tudo que o Covid trouxe, o isolamento, ninguém passou ileso. Ninguém passou por esse período sem dizer eu fui afetado, todos nós fomos. E aí eu tô aqui para mostrar como fazer uma flor no torno. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou trabalhar com argila, porcelana. Eu separei aqui um pedaço de 700 gramas. Aqui, ó. Bom, então, como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, eu tava falando sobre porcelana uma vez, eu tenho os discos separados que eu uso só pra porcelana, pra não ter nenhum tipo de contaminação, porque senão ela fica cheia de pintinha, fica amarelada. Então eu tenho todas as ferramentas que eu uso pra porcelana separadas das outras argilas. Aí, o básico do torno, né? Colocar no meio, centralizar, abrir a peça. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, olha lá, vamos rever como eu fiz. Depois que eu abri o monte, eu coloquei o dedo aqui assim no monte, fiz essa paredinha, subi ela, porque ela é mais alta e ela fica no meio. Depois eu coloquei o dedo aqui, fiz outra paredinha. Tem mais alguém aqui querendo aprender também, ó. Depois eu pus o dedo aqui e aqui dentro. Fiz outra parede e subi essa segunda parte. Depois eu fiz a mesma coisa aqui, subi outra parede e por último
eu subi a argila que sobrou aqui do lado. Então, normalmente o que a gente faz? A gente fura no meio e sobe uma parede só. Eu fiz isso 4 vezes, começando do meio e indo para as extremidades. E assim, depois que eu terminei de abrir as pétalas em 4 partes, eu dei apertadinha, vou deixar ele firmar e aí eu mostro pra vocês como é que eu faço o acabamento aqui na parte de trás. Até daqui a pouco. Bom, passaram-se algumas horas, hoje o dia tá seco e a flor já tá bem firme. Então, o que eu fiz? Eu peguei um outro monte de porcelana, centralizei aqui no torno e agora eu vou abrir esse monte para fazer uma caminha para receber a flor para conseguir dar o acabamento. Os oleiros chamam de enchente, os japoneses chamam de tsuridai. Aí fica a seu critério como você vai chamar. O fato é que o monte tem que estar muito bem centralizado e você vai abrir pensando que a boca desse monte tem que abrir para receber a peça que você vai dar o acabamento. Você vai ver como. Aqui, a flor que eu vou dar o acabamento, percebe que no centro ela tem uma parte mais alta. Então, eu vou fazer o tsuridai com um centro mais profundo, para a hora que eu virar a flor, essa parte central não ficar amassada. Depois ela tem uma altura diferente e a boca é bem larga. Então vamos lá, continuar abrindo para deixar a enchente da forma da boca da flor. Então, agora que o tsuridai tá pronto, na forma certa para ele receber a peça que você vai dar o acabamento, ele tá mole e se eu colocar a peça direto aqui ela vai grudar. Então o ideal é você colocar um forro, pode ser papel, pode ser tecido. Eu vou colocar a touquinha, porque às vezes a gente coloca o tecido, ele fica todo dobrado e marca a peça. Vou colocar 2 porque ela é muito fininha. Aí eu protejo assim, venho com a peça e embora com a peça aqui. Vou dar uma ajustada, porque a pétala da flor ela não tá uma circunferência perfeita, então eu aproveito o tsuridai mole e dou uma ajustada nele, dou uma ajustada no tsuridai para ele acomodar a flor de modo a não machucar. Porque ela tá no ponto de acabamento, então ela não tá completamente rígida, né? Ela ainda tá úmida. E aí você vai proceder com o acabamento de uma peça torneada, normalmente, como você costuma fazer. Eu terminei aqui, tirei o excesso. E tá pronta a nossa flor de torno, com o buraco para você espetar o vergalhão. Agora é só deixar ela secar bem para queimar. Mais um modelo, mais uma ideia de flor para você fazer e participar do nosso jardim, da nossa primavera, do renascimento. Recapitulando, o momento ideal para você fazer o acabamento é quando a peça ela já está firme e você consegue manusear sem ela perder o formato. A porcelana ela tem uma característica um pouquinho diferente das outras massas e ela fica, quando a gente começa a passar a ferramenta de corte, ela vai ficando um pouquinho mais mole. Às vezes, quando eu estou fazendo peças utilitárias, eu deixo ela secar bem para daí fazer esse retorneio. Eu acho que funciona melhor. Mas nesse caso, como aquela parte de baixo
das pétalas, eu apertei, ela estava muito compacta e eu ia demorar muito tempo se ela tivesse mais seca. Então eu resolvi dar o acabamento com ela entrando no ponto de couro. Essa situação da pandemia foi inédita, afetou o mundo inteiro. Ninguém saiu ileso dessa. Nós não somos os mesmos. Nós mudamos as nossas maneiras, repensamos valores, mas nós estamos vivendo um momento muito especial. Estamos saindo dessa onda. E nós estamos muito esperançosos que a gente está saindo para um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas vão se enxergar, vão se perceber. A gente está saindo para um mundo florido. Essa é a nossa proposta. Por isso, a nossa ação. A ação do Sou Cerâmica é concretizar, através do barro queimado, a nossa relação com o momento que nós estamos vivendo. E a gente está fazendo um convite para você participar dessa ação. Espero que vocês mandem as suas flores, já tem muitas flores chegando. Eu acho que vai ser lindo. Não, eu tenho certeza que vai ser lindo. E assim, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, porque esse é o objetivo. E faz um tempo já que eu habilitei os comentários, porque agora eu consegui me organizar para conseguir responder. E tá sendo um canal muito legal, assim. Fiquem à vontade para escrever, comentar, compartilhar ideias entre vocês mesmos, porque aí as respostas ficam todas registradas e vocês podem falar entre si. É mais um canal de comunicação, né? A ideia é essa interação mesmo. A gente acho que pode, de tudo isso que aconteceu, tirar algumas benfeitorias, vamos dizer assim. Então, vocês interagindo, conversando, escrevendo, fazendo comentários, vai me servindo também como termômetro para ver quais assuntos são interessantes para poder gravar mais vídeos e ser útil para todo mundo que assiste. Não sei, por exemplo, aqui hoje foi uma questão relacionada, uma técnica relacionada ao torno. Tem aluno que sente mais dificuldade para centralizar, tem outros que sentem mais dificuldade no controle dos dedos para subir a parede. E você, o que você sente mais dificuldade? O que você gostaria de ouvir mais a respeito? Escreve aí e eu vou lendo as sugestões e vai ficando aquela listinha de ideias para os próximos vídeos. Se você gostou, dá um like aí embaixo. Se você não está inscrito, pode se inscrever. Pode também ativar esse sininho, porque aí você é notificado quando eu lanço os vídeos. E uma boa semana para todo mundo. Espero a sua flor. Tchau!